Olá a todos que nos assistem. Hoje o nosso tópico será sobre a separação de bens. O nosso Código Civil prevê 4 modalidades que deverá ser optada pelo casal que deseja contrair núpcias. E nós iremos falar de cada um deles. O primeiro regime de bens, o regime de bens standard, aquele que é o padrão previsto em nosso Código Civil, é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, é aquele regime em que somente irão se comunicar os bens adquiridos pelo casal a partir do casamento. Eu digo que esse é o regime standard porque o nosso próprio código diz que na omissão do casal, ou seja, se o casal não se manifestar expressamente qual é o regime que eles pretendem adotar, é esse o regime que será adotado. No regime de comunhão parcial de bens, estão excluídos os bens e o patrimônio que cada um dos nubentes tinha ao momento do matrimônio. Somente irão se comunicar tanto o patrimônio como as dívidas que sobrevierem a partir do casamento. O segundo modelo previsto no nosso Código Civil é o regime de comunhão universal de bens. Esse é o regime segundo o qual os nubentes dizem e se manifestam expressamente que querem tornar uno o patrimônio, tanto de ativos quanto de passivos. No regime de comunhão universal, todos os bens do casal entram na sociedade, pouco importando se foram adquiridos antes ou posterior ao casamento. É importante frisar que o regime de comunhão parcial, o regime de comunhão universal, eles têm um impacto não somente sobre o patrimônio ativo, mas sobretudo sobre as dívidas. É importante ter em mente, e as pessoas negligenciam esse ponto pensando apenas no patrimônio, mas não imaginam ou às vezes não medem a repercussão que determinada dívida pode ser alcançada, pode ser contraída por um dos nubentes e que isso irá impactar sobre o seu patrimônio. O terceiro regime de bens que poderá ser adotado pelo casal, que ao meu sentir é o melhor regime de bens porque privilegia a identidade e a igualdade de gêneros, é o regime de separação de bens. Segundo o regime de separação de bens, que, volto a repetir, ele deve constar expressamente, deve ser uma manifestação expressa do casal no ato do casamento, os bens não irão se comunicar. Eu digo que é o regime que eu penso ser mais sensato, por quê? Número 1. Normalmente esse regime é adotado por casais que já possuem patrimônio e desejam que esse patrimônio não se comunique. Ao fim do casamento, cada um sabe o que é seu e não embrenharão em infindáveis brigas judiciais a fim de discutir o que é de cada um. Afinal de contas, cada um entrou no casamento desmotivado por interesses de ter o patrimônio do outro. Não se comunicará o patrimônio, mas não se comunicam também as dívidas. Esse regime é muito comumente adotado por casais em que um dos nubentes pratica operações financeiras de risco que possa lhe levar iminentemente à falência. Por derradeiro, nós temos o regime de participação final nos aquestos. O regime de participação final nos aquestos é um misto que se criou entre o regime de comunhão parcial e o regime de separação de bens. Isso porque, durante o casamento, prevalecerá a separação de bens. Cada um dos cônjuges terá o seu patrimônio próprio e poderá dele dispor livremente. Há separação de bens durante o casamento, em que cada um terá o seu patrimônio próprio e dele poderá livremente dispor, mas ao final, e as dívidas
e as dívidas também serão de cada um, mas ao final do casamento, havendo a dissolução desse casamento, serão apurados os aquestos, ou seja, o patrimônio havido onerosamente pelo casal será dividido. As dívidas serão de cada um. É claro e natural que se as dívidas de determinado cônjuge superar o valor dos aquestos, a estes serão deduzidos. As dívidas não se estenderá ao outro cônjuge. Então, meus amigos e amigas, esses são os 4 modelos, 4 regimes de bens previstos pelo nosso Código Civil. Volto a ressaltar, é muito importante, eu penso que seja um dos modelos mais justos e é um dos modelos, infelizmente, mais estigmatizados pelos casais que têm vergonha, têm receio de chegar com o cônjuge e conversar sobre o regime de separação de bens. Quantos empresários já não vi sentarem na minha frente em situações de dificuldades financeiras, ou seja, não possuindo dinheiro para pagar os seus compromissos, ele acabou por comprometer o nome de sua esposa, porque eram casados sob o regime de comunhão parcial. A atividade empresarial é uma atividade que envolve riscos. Riscos, obviamente, de você acumular patrimônio, mas um risco igual de você falir. Havendo a comunhão de bens e de dívidas, ambos se tornam responsáveis. Por fim, importante frisar que, se você já é casado ou casada, o regime de bens ele pode vir a ser alterado. Era isso que nós tínhamos a colocar para vocês. Até a próxima.